que eu venho recebendo da vida do próprio pastor Genuan por tantos anos. Então, quero convidar o pastor Genuan aqui, fazer uma oração por ele. Logo em seguida, ele tem a palavra para falar para nós. Deus amado, é um grande privilégio pregar para o teu povo. Ninguém que sobe no púlpito e tem um coração espiritual entende que é digno. Sabemos das nossas limitações e pequenez, mas também sabemos que o teu Espírito Santo nos usa. Sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor edifica as pessoas através de uma exposição fiel da tua palavra. Os métodos que o Senhor usou para fundar e estabelecer a tua igreja são os mesmos métodos que o Senhor continua usando para salvar e edificar o teu povo. Pedimos ao Senhor que tenhamos neste momento completa concentração, reverência, que o teu Espírito Santo nos ajude a ouvir a tua palavra e obedecê-la. E pedimos, ó Deus, que o Senhor capacite pastor Genuan para que ele comunique tudo aquilo que ele preparou, que ele consiga ser claro e que teu Espírito Santo o use grandemente no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez a minha gratidão a vocês e alegria clara pelo privilégio de poder estar com a Igreja Canaã nesse final de semana. Tinha estado aqui numa outra conferência missionária também, alguns anos atrás. Mas é bom voltar e ver como Deus tem feito prosperar esse trabalho. Hoje, orando pela igreja e pensando em tudo isso que está acontecendo aqui, eu fico feliz, fico admirado. Claro, a internet nos põe a par de todas as coisas, então já dá para acompanhar aos poucos, né, como Deus tem abençoado o ministério, o pastor Carlos, o crescimento da igreja. E eu queria pedir à igreja que lembrasse de orar pela liderança, por favor, porque estamos sempre na mira do inimigo. Tudo isso que acontece em uma igreja que está crescendo incomoda muito o inferno. E ele sabe que está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Orem pelos seus pastores, que Deus os proteja, guarde, porque a presença deles, o coração deles, a liderança deles é que vai manter a igreja do Senhor seguindo no rumo que agrada a Deus. Amados irmãos, ontem o pastor Márcio apresentou os livros. Hoje de manhã alguns me procuraram dizendo que tinha acabado, e tinha mesmo, porque os que eu tinha trazido tinha, né? A irmã até disse assim: como é que mente assim, diz que acabou o livro e não acabou. Mentindo acerca do céu, isso é coisa que se faz, né? A pior mentira, né? Mas de fato a minha tia Petinha, aliás, tem duas pessoas que era para ter apresentado, a minha tia e a minha mãe. Cadê elas? Aqui está Petinha, que é mais conhecida, e minha mãe está lá atrás. Essas duas jovens aí que estão comigo, é a torcida particular, né? Se ninguém gostar de nada, pelo menos eu tenho duas, e foi legal, foi bom. Eu trago para ter assim o ego mais para cima, né? Mas a tia Petinha tinha alguns livros aqui que eu tinha mandado, então eu trouxe, deixei, não sei com quem, mas alguém ficou com algumas cópias do céu. Então, ninguém precisa ficar com medo de perder o céu. Ainda dá para conseguir o céu. Viu, Val? Você estava preocupada, né? Então, não era você, não? O amarelo. Tem um só. Chegou. Tá bom. Mas é mais caro, porque é o último. Tô brincando. Então, ainda tem. Só ficou um desejo dominado e a Val já está encomendando. Eu queria aproveitar e apresentar, não são livros meus, mas dois materiais que alguns anos atrás eu traduzi, tem sido usado por muito tempo em todo o Brasil para discipulado e evangelismo. É um método chamado Caminho, História da Esperança e Caminho da Alegria. Só que recente saiu o formato para criança, também publicado pela Peregrino, e eu queria só anunciar para vocês, talvez o Ministério Infantil, a proposta é evangelismo
teologia bíblica de Gênesis a Apocalipse, por isso chama História da Esperança, eventos bíblicos chaves, e depois Caminho para a Alegria, que são lições para discipulado de crianças salvas. Então, a tia Petinha também tem alguns desses. Não tem aqui, mas vocês podem conseguir se quiserem. Queridos irmãos, estamos terminando, né, o nosso tempo aqui. Já peço oração pelo meu retorno. Vocês sabem que eu moro bem ali, né? Não tem uma jornada grande, amanhã saindo de volta a Fortaleza, e quarta-feira retornando para Boa Vista, Fortaleza, Belém. Somente 11 horas de espera de um voo para o outro. Pequena conexão. Essa é a razão porque eu tenho que conhecer gente em todo lugar, né? Porque quando dá essas paradas, eu só aviso antes, estou chegando. Que Deus abençoe novamente e guarde esses voos e o retorno ao ministério ali. Apresentando o céu aos perdidos. Já falei para vocês que eu gostei do desafio e torna esse assunto tão fantástico, maravilhoso do céu em algo prático. Não é simplesmente a aquisição de informação, mas como pegar essa informação e por meio dela cumprir a missão que o Senhor nos deu. Eu apresentei no primeiro dia, tentando responder como vamos apresentar o céu aos perdidos. A primeira resposta foi: aponte o caminho do céu. Estudamos o texto de Mateus 7, 13 e 14. Ontem à noite a resposta foi: apresente a realidade do céu. Eu não estava pensando tanto em uma exposição articulada, mas uma vida que reflete a certeza do céu. Eu estou indo para o céu, a minha pátria é o céu. Por isso eu tenho a paz do céu e por isso eu busco os tesouros do céu. Então essa foi a ideia ontem. Hoje pela manhã a resposta foi: alegre-se com a certeza do céu. E eu apresentei capítulo 12 do livro, um aspecto interessante sobre a nossa identidade no céu. E agora, como apresentar o céu aos perdidos? Antecipe as maravilhas do céu. As pessoas precisam saber o que nos aguarda, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se parasse aí, seria um pouco triste, mas o versículo seguinte diz: mas Deus nulo revelou. Nem olhos viram, olhos naturais, corações naturais, pessoas que não receberam ainda a visão espiritual. Não adianta buscar na ciência, procurar compreender por raciocínio humano, ninguém vai conseguir. Mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito. E por causa dessa revelação registrada na Escritura, que nós cremos que é inspirada, é inerrante, é infalível e é suficiente, nós podemos dizer: assim é o céu. A nossa morada eterna tem tais características e nós podemos falar das maravilhas do céu. O texto que vamos usar hoje, o texto base, ainda que eu vou usar algumas outras referências, está em Apocalipse, capítulo 6. A dificuldade é escolher o tópico, é tanta coisa, né? Cada capítulo do livro podia ser uma pregação, mas vamos nos concentrar nesse texto, Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11. Pastor Carlos fez uma observação interessante sobre escatologia, lembram? Escatologia não é simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade acerca do futuro, embora que nós ficamos alegres de saber o que o Senhor reserva para o final dessa história. Mas o alvo não é simplesmente ganhar essas informações. O alvo é conhecer o Senhor, descansar na sua soberania e olhar para o Apocalipse e dizer: Deus está no controle de tudo. A história vai terminar como o Senhor da história já determinou. Então, não precisamos ficar desesperados. O livro de Apocalipse é um livro singular, especialmente a partir do verso 4, de 1 a 3, vamos dizer, são coisas relacionadas à terra.
João está vendo, tem a visão de Cristo no primeiro capítulo, capítulos 2 e 3, as 7 cartas às igrejas lá da Ásia Menor, que atualmente é Turquia, e a partir do capítulo 4, tem uma mudança bem interessante, que diz assim, o verso primeiro, só estou voltando um pouquinho, depois destas coisas, olhei, 4:1, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Olha que coisa interessante. O Senhor deu a João informações acerca da situação das igrejas, e agora o Senhor vai levar João para o terceiro céu. João e Paulo são as duas pessoas na Escritura que tiveram esse privilégio imenso de ver uma porta no céu e o Senhor levar os dois e trazer de volta para continuarem a sua história. Então aqui o texto diz que João ouviu essa voz que dizia, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então o que nós temos aqui é a perspectiva do outro lado, da realidade espiritual, especificamente do terceiro céu, visto a partir dos olhos de João, o apóstolo de Cristo, o último, que foi morto, conforme o Senhor revelou. O capítulo 6, então, começa a abertura dos selos. A linguagem comum da escatologia, nós dizemos que aqui estamos vendo a descrição da tribulação ou da grande tribulação. Selos, o texto diz que o Cordeiro foi abrindo os selos. Na verdade, literalmente é quebrando os selos. Porque não eram livros. Hoje nós temos esse formato de livros. Mas esse formato de livro apareceu a partir do 3º e 4º século. João é do 1º século. Então, no 1º século, o pessoal da gráfica não havia essa encadernação. Isso é coisa nova, né? Havia rolos, tanto que eram os pergaminhos. E aí, quando se escrevia algo importante, uma comunicação oficial, escrevia um pouco, enrolava e passava um cordão. Escrevia mais, dava mais uma dobra e passava outro selo. Uma maneira de deixar o documento seguro. Então, o último cordão, se você queria ver a mensagem, você ia ter que ir quebrando do mais externo para o mais interno. E assim é que vai acontecendo. Quebra o primeiro selo, abre um pedaço do pergaminho. E aí tem uma revelação. O Cordeiro quebra o segundo selo, um pouco mais do pergaminho. E assim vai, até que chega o 5º selo. E o texto diz, quando ele abriu ou quebrou o 5º selo, verso 9, vi. O verbo ver é um verbo muito importante em Apocalipse e serve como um elemento para mostrar um ponto de mudança. É algo que chamou bastante a atenção de João. Ele diz, eu vi. O que ele viu aqui quando o Cordeiro abriu o 5º selo? Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O tema da eternidade é um ponto de contato interessante para iniciarmos uma conversa evangelística. Aliás, eu tenho aconselhado, inclusive, que pessoas, mesmo que não conhecem o Evangelho, se você tiver condições de fazê-lo ler sobre o céu, isso pode despertar curiosidades para conhecer o Senhor, especialmente diante da morte, quando alguém querido se despede. Esse tema da eternidade serve como um bom ponto de contato para iniciarmos uma conversa evangelística. Por quê? Porque a eternidade interessa a todos os vivos. Salomão diz algo interessante em Eclesiastes 3:11, um versículo que sempre me chama a atenção. Aliás, todo o livro de Eclesiastes me chama muita atenção.
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade, olha só, pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O desejo pela vida eterna está dentro de todos os homens, porque Deus mesmo colocou, é um testemunho presente em todas as almas da existência de Deus e da necessidade de voltarmos para o Senhor. E isso causa em nós angústia, às vezes desespero, porque dentro de nós há essa força que nos puxa para Deus, mas nós não sabemos como chegar ao Senhor. Aliás, muitas vezes sabemos que não estamos nos aproximando do Senhor. Tem um poema interessante, que o título é Saudade. É atribuído a Clarice Lispector. Alguns duvidam se foi ela que escreveu, mas eu entendo. Se não foi, é um tipo de literatura ou de escrita parecida com a escrita dela, que era uma escritora introspectiva, né, que tentava falar do seu mundo interior, o mundo interior das suas personagens. Eu acho muito interessante, porque diz assim: sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, quando sinto cheiros, quando escuto uma voz, quando me pego pensando no passado, eu sinto saudades. Quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o que, não sei onde, para resgatar alguma coisa que nem sei o que é e nem onde perdi. Poxa, que coisa! Que coisa! Sabe por quê que ela sente saudades e esse vazio e tenta encontrar algo que ela sabe que perdeu, mas nem sabe onde foi nem o que é? É porque Deus colocou a eternidade dentro do seu coração. E por mais que nós encontremos várias coisas, o vazio da eternidade está lá dentro, mas sem conhecer o Senhor, nós nem conseguimos identificar o que é que nós perdemos. Nós perdemos pelo pecado a certeza do céu. É por isso que dentro de todas as almas existe uma falta. E é por isso que nesta vida nós nunca somos plenos. Nunca. Nós temos momentos de plenitude. Nós temos situações de êxtase, de alegria. Nós temos conquistas que temporariamente enchem a nossa alma, até que se tornam comuns e a falta volta. Porque nada nesse mundo vai preencher a necessidade da eternidade que está no nosso coração. O que nós queremos mesmo é voltar para o paraíso, de onde nunca devíamos ter saído. Esse é o nosso grande sonho, é o sonho de toda a alma. É por isso que a gente sente faltas e às vezes não sabe por quê. Não sei se já tiveram essa experiência. Está tudo tão bem, tudo tão normal, mas parece que está faltando alguma coisa, não é? Ou às vezes nós estamos assim num momento tão bom, mas a gente já sabe. Até tem um ditado que diz: o que é bom dura pouco, né? A gente já sabe, é bom, mas será que amanhã vamos estar na mesma condição? E é muito, muito provável que não, porque nessa vida nós temos momentos de alegria e satisfação, mas nunca uma satisfação plena, por causa da condição que nós nos encontramos. Se repararmos bem, essa sensação de falta é parte do nosso ser. Todos nós sofremos de uma saudade que não passa. É ou não é? Não vão chorar, estão ficando assim emocionados. Por melhor que sejam as novas sensações desfrutadas nesta vida, nós logo nos acostumamos com a novidade. E quando ela perde o seu encanto, somos empurrados de volta ao tédio e à monotonia. Sem poder fugir da eternidade que pulsa dentro da sua alma, os homens vivem apavorados com a certeza da morte, pois estão cheios de perguntas para as quais não têm uma resposta satisfatória. Por exemplo, como será a minha passagem daqui para a eternidade? Em que circunstâncias eu deixarei essa vida? Será que irei encontrar e conviver com os que partiram antes de mim?
Seguirei para uma condição de alegria eterna ou vergonha e horror eterno? Irei para um lugar de alegria, gozo e luz, ou partirei para terra de negridão, de profunda escuridade, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa? São perguntas importantes que, por mais que as pessoas façam de conta que elas não estão lá dentro, mas elas estão. E em determinados momentos elas clamam por uma resposta, porque vem à superfície. A pessoa que verdadeiramente entregou sua vida a Cristo, que abraçou as verdades do Evangelho, colocou a sua fé em Jesus como único mediador entre Deus e os homens, não sofre com o pavor da morte, por 2 motivos. Primeiro, porque já passou da morte para a vida. Essa é a promessa de Cristo. E segundo, porque tem nas Escrituras a resposta a essas perguntas que não há em outro lugar. A Escritura nos dá informações verdadeiras sobre as maravilhas que nos aguardam e sobre a imensa felicidade de viver na casa do Pai. E quando lembramos do nosso destino, o caminho pode ser difícil e às vezes é. A estrada pode ser muito árdua, mas nós ficamos felizes quando olhamos para a linha de chegada. Está difícil, está doendo, está quase insuportável, mas eu estou vendo a linha de chegada. Tudo isso, por mais difícil que seja, vai passar e eu estou indo para a casa do Pai. Com essa certeza, nós conseguimos seguir mesmo diante de todas as lutas. Há muitas especulações sobre a vida após a morte. Para arrastar os homens à perdição, o pai da mentira tenta confundir as pessoas com doutrinas falsas, superstições vazias e esperanças ilusórias. Mas nós que conhecemos a Sagrada Escritura, o livro de Deus, a revelação do Senhor, nós temos informações seguras e firmes, que o autor aos Hebreus descreve como âncoras da alma. Fantástico isso, né? Podemos estar numa maior turbulência, mas a Escritura é âncora para a nossa alma. E essas verdades nos fazem estáveis diante da batalha contra o último e mais temível inimigo, que é a morte. O melhor remédio para o medo da morte é ler as Escrituras e considerar a alegria que nos está proposta. Hebreus 12, falando de Cristo, diz isso. Por causa da alegria que estava proposta, ele suportou o quê? A cruz. A cruz não é agradável, a cruz não é bom, mas se torna, nós ganhamos uma outra perspectiva mesmo da cruz, quando sabemos que depois da cruz vem a alegria. Por causa disso, nós conseguimos continuar firmes. Lição central que queria deixar para os irmãos hoje é a seguinte: apresente aos perdidos a sua alegre antecipação das maravilhas que lhe aguardam no céu. Como eu vou apresentar o céu aos perdidos? Fale para eles das maravilhas do céu e como você está feliz e antecipando pelo momento de chegar lá. E deixe eles sonharem com o céu. Isso certamente vai ser um atrativo para eles ouvirem o Evangelho. A partir do versículo 9, do capítulo 6 de Apocalipse, que nós lemos, e de outros textos também, nós podemos tirar algumas conclusões interessantes acerca da vida no céu presente, no estado intermediário. Deixa eu só reforçar esse termo céu presente, céu futuro. Quando falamos que alguém está no céu, ele não está no céu final, ele ainda não está no seu estágio final de felicidade com Cristo. Quando dizemos que alguém está perdido, ele ainda não está no estágio final de perdição. Já está perdido. Mas Apocalipse diz que a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo, ou seja, esse é o estágio final. A Bíblia fala dos salvos agora. Onde eles estão? Estão no céu. Estão na presença de Cristo, estão felizes, estão desfrutando da glória do Senhor. Mas ainda não é o estágio de glória final, porque isso vai ser no novo céu
e na nova terra, nos quais habitam justiça, segundo a Epístola de Pedro, diz isso. Nós aguardamos o novo céu e a nova terra. Os elementos passarão com estrepitoso estrondo. O Senhor vai destruir completamente essa terra e trazer uma nova terra, um novo céu. E o céu presente, que é a nova Jerusalém, descerá para se encontrar com a nova terra e o novo céu. Seria, uma linguagem moderna, o céu presente, que é uma cidade maravilhosa, na parte final do livro. Eu tenho 5 capítulos sobre essa cidade, que é o céu presente. Essa cidade descerá dos céus e seria como a capital do novo céu e da nova terra. Mas nesse momento, os salvos em Cristo estão no que nós podemos convencionalmente chamar de céu presente, que é a morada dos salvos no chamado estado intermediário. Então a pergunta que vamos tentar responder é: como é a vida no céu? Como vivem os que foram promovidos à glória? O que é que continua desta vida na vida eterna, na presença do Senhor? Vou responder com algumas verdades tiradas do texto de Apocalipse 6, 9 a 11. Em primeiro lugar, no céu presente, falamos hoje pela manhã, a nossa identidade continua. A nossa identidade continua. Essa é uma das coisas que permanecem. No texto de Apocalipse 6, o texto diz, voltando lá, quem João viu? Verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. João está vendo no céu os mesmos que morreram. Não são outros. Então, ele viu aqueles mesmos que haviam sido martirizados pelo seu testemunho por causa da palavra do Senhor. A morte não desfaz a nossa identidade, nem no céu, nem no inferno. Sabemos disso porque na história, cadê a irmã que perguntou a história, né? Na história, não é parábola não. A história do rico e Lázaro, nós temos pessoas depois da morte que mantêm a sua identidade, tanto o rico quanto o Lázaro e Abraão. Então a morte não destrói a nossa identidade. A capacidade destrutiva da morte está principalmente ligada aos seus efeitos sobre o nosso corpo, esse corpo presente, essa tenda que está se desfazendo. Portanto, podemos falar que essas pessoas que estão no céu, aliás, é um dos capítulos que eu tenho, elas apenas mudaram de endereço. Elas mudaram de endereço e foram aperfeiçoadas, mas elas são exatamente quem eram. Tem uma citação aqui de um historiador grego chamado Aristides, acho que é no capítulo que eu falo da mudança para o céu, né? Porque eu dou o endereço, o número da casa, e você vai morar lá e tudo, então é uma beleza, né? Estou brincando, não é tanto assim. Daqui a pouco estou vendendo terreno no céu. Para com está gravando, não vão dizer que estou brincando, viu, pessoal da internet, estou vendendo não. Mas o historiador grego, Aristides, ele escrevendo, observando os cristãos na hora da morte, ele mandou uma carta para o imperador admirado. Ele disse: quando eles morrem, eles são muito diferentes. Eles levam o corpo do que morreu com cânticos e parece que a pessoa está só mudando de um lugar para outro. É exatamente isso. Está só mudando de endereço. Não cessou de existir, ele continua existindo, só que agora ele mora em outro local. É exatamente o que acontece. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 22, diz: mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Estamos unidos a essa parte do corpo de Cristo. Interessante que Paulo, em Efésios 3, ele diz: por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto a que está no céu como sobre a terra. Ele está pensando na igreja. E Paulo está dizendo: a igreja de Cristo tem 2 endereços. Essa família tem uma parte no céu e tem outra aqui na terra, mas é a mesma família. Então,
claramente vemos a identidade permanecendo. No verso 11 do nosso texto, diz que a cada um deles, daqueles que João viu, foi dada uma vestidura branca. A ênfase aqui é na individualidade dos mártires. Cada um. Não foi uma coisa coletiva. João está vendo o tratamento especial com cada uma dessas pessoas. No céu não existe diluição ou fusão de identidade. Os traços característicos da nossa personalidade irão permanecer, mas aperfeiçoados. Não vamos sofrer os aspectos negativos da nossa personalidade, que são resultado da deformação do pecado. Mas nós manteremos nossas características próprias com as quais o Senhor nos dotou nessa vida. Também comento isso. Meu pai era um homem de temperamento muito calmo. Não sei se alguém conheceu. Alguém aqui? Minha mãe com certeza conheceu. Conheceu bem. Alguns aqui conheceram, né? Ele era um homem bem calmo. Tão calmo, mas tão calmo, que muitas vezes ele perdia o ônibus quando ia viajar. Era calmo demais. Também não tinha um cabelo branco, né? Tranquilidade. Era um traço próprio. Agora, pessoas assim, geralmente muito calmas, também era muito introspectivo, muito calado, né? Pessoas assim também têm uma tendência à depressão, aquele aspecto mais, parece que está mais tristonho, né? Mais reflexivo. E ele tinha esse semblante assim de alguém que está sempre com tendência à depressão. Meu pai no céu, que é salvo em Cristo, ele continua sendo um homem calmo. Continua sendo um homem calmo. Porque isso era um traço da sua personalidade, mas sem a tendência à depressão, que já é uma deformação do pecado. É um homem calmo, mas feliz em Cristo. Manteremos a nossa identidade. Em segundo lugar, fica claro do nosso texto que no céu nós manteremos a nossa memória. Falamos sobre isso hoje. Os mortos estão lembrando das circunstâncias da sua morte. Volte lá, Apocalipse 6, 9, no capítulo 6, verso 10, diz: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Interessante, estão no céu, estão conversando com Deus, estão orando, estão dirigindo uma pergunta ao Senhor, e essa pergunta diz respeito às circunstâncias da vida na terra. Até quando não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha, quanta informação aqui, não tem não? Sobre a vida no céu. Memória continua. Mais do que isso, há uma conexão com os eventos da terra. Porque eles sabem, eles estão no céu, e eles sabem que os seus algozes ainda estão vivos. Não é não? Estou inventando? Acho que não, está aí. Até quando, Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, eles sabem que aqueles ainda continuam vivos. Significa que eles não perderam toda a conexão com o que está acontecendo aqui. Absolutamente. Por que necessariamente teriam que perder? Não precisa. Não precisa. Eles estão bem conscientes da história que está passando aqui nos domínios da vida presente. A memória é parte da nossa identidade. Se você já viu uma pessoa que perdeu a memória, você sabe como é importante memória para que possamos interagir com a nossa história e com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Voltando na história do rico e Lázaro, quando o rico, em primeiro lugar, pede a Abraão que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e venha refrescar a sua língua, Abraão primeiro disse que não pode, mas tem um momento no versículo 25 que Abraão diz para o rico: lembra-te de que recebestes os teus bens na terra. Se não havia condições de lembrar do que passou, não faria sentido Abraão dizer para ele lembrar-se. A memória está intacta. Como falamos hoje pela manhã, se não fosse assim, a doutrina das recompensas e do juízo não faria sentido. Os salvos
serão compensados como bons e fiéis, e eles precisam ter essa conexão com a memória. No céu presente, outra coisa que podemos concluir do nosso texto. Primeiro é a nossa identidade, né, junto com a memória. Segunda conclusão é que no céu presente os nossos corpos continuarão. Os nossos corpos continuarão. Não seremos espíritos desencarnados. Hoje eu falei um pouco sobre isso, não vou explorar muito, mas vale a pena abrir em 2 Coríntios capítulo 5, só para reforçar um pouco, antes que os irmãos me chamem de herege. Eu vou mostrar aqui o que é que eu penso, de onde que eu estou pensando, tá? Por favor. 2 Coríntios 5, sabemos que, verso 1, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, a casa terrestre é o quê? É o corpo. Vai se desfazer? Vai, com certeza. Pode ter certeza que vai. Temos da parte de Deus um edifício. Veja, casa versus edifício. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que seria estar nu e o que seria estar vestido? Entendo que estar nu é estar em um estado sem corpo. Não é esse o anseio de Paulo. Verso 4, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja engolido, absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Os nossos corpos continuam. E aqui, de novo, uma conclusão que eu tiro, 2 Coríntios 5, não só eu, tem gente com mais juízo do que eu, tal, que também pensa assim. Mesmo antes da ressurreição, os salvos em Cristo têm corpos. Apocalipse 6, o texto que nós lemos, tem um detalhe interessante. A cada um deles foi dada uma vestidura branca. Se não tem corpo, para que essa vestidura branca? Não é interessante? Evidentemente que essa vestidura implica que eles têm corpos. Eles são capazes de se expressar audivelmente. Isso sugere uma forma física, com órgãos capazes de produzir som. No inferno, o rico em tormentos pedia que Lázaro viesse e refrescar sua língua. Tem corpo, tem sede, tem sensações físicas. Então, o corpo continua. Os salvos em Cristo no céu agora têm corpo. Uma outra conclusão que tiramos de Apocalipse 6 sobre a vida no céu é que no céu presente nós viveremos em sociedade, em comunhão. Não vamos ficar isolados uns dos outros. Teremos a verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão. Hoje nós temos comunhão. É bom estar ao lado dos irmãos. É bom estar na conferência. Dá aquela nostalgia quando está acabando. Oh, que bom, que pena, acabou. A gente tem um retiro, às vezes, fica lá, e quando tem, que pena, né? Porque é gostoso estar perto uns dos outros. No céu, nós viveremos sempre perto uns dos outros. Não vai acabar o retiro, né? Terminou, vamos para casa, né? Oh, não, que coisa, voltar a trabalhar, estava tão bom aqui. Mas no céu nós vamos trabalhar, viu? Não se engane, não. Continuaremos com a nossa capacidade de comunicar e interagir uns com os outros. Poderemos expressar os nossos desejos. Os mártires, o texto diz, eles clamaram em grande voz. Esse texto mostra os salvos em comunicação direta com Deus, fazendo perguntas e ganhando informações do próprio Deus. Interessante, a capacidade cognitiva, eles estão aprendendo. No céu nós vamos continuar aprendendo. Eternamente aprender. Tem a biblioteca lá, né? Já tem a bibliotecária angelical. Vamos continuar aprendendo.
Para mim é uma alegria saber que nós vamos estudar no céu. Já pensou? Se não tiver estudo no céu, não é o céu. Tem que ter estudo, né? Nós temos que estar lendo, debatendo, crescendo no conhecimento. A vantagem é que a gente pode tirar as dúvidas na fonte, né? Peraí, Paulo, esse 2 Coríntios 5, como é que esse... peraí, Paulo, vem aqui, me explica aqui o que Não, a turma está cheia. Você se matricula aí para a porta, que essa daqui, teologia de 2 Coríntios, já encheu. Tenha calma, vai ter tempo. Vai na próxima turma você entra. Esse texto mostra claramente comunicação direta com Deus. Aqui nós aprendemos também que os processos de aprendizagem não se interrompem no céu. Graças a Deus. E nós precisamos aprender alguma coisa no céu? Claro. E quando é que vamos esgotar e dizer aprendemos tudo? Nunca. Porque nós nunca seremos Deus. Nunca seremos onisciente. Sempre faltará algo para aprender do nosso Deus eterno. Nunca vai esgotar o conhecimento de Deus. Nós vamos conhecer o Senhor e ter prazer em continuar conhecendo. E nunca chegará onde dizer, terminou. Não, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Nosso Deus é eterno e teremos então sempre algo para aprender. Aqui nós vemos, portanto, que os mártires estão em busca de informação que antes eles não sabiam, ou seja, estão aprendendo, eles são comunicativos, estão interagindo uns com os outros. O nosso texto diz que os salvos no céu agora também têm emoções e prazeres santos. No céu poderemos compartilhar interesses e emoções em parceria com outras pessoas. O texto diz que eles clamaram com grande voz, é interessante o singular. Com grande, não com grandes vozes. É uma multidão de seres individuais, cada um recebeu uma vestidura branca, mas eles têm unidade na sua comunicação e na sua oração. É como se todos estivessem falando em uma só voz. Isso nos mostra que no céu existe perfeita unidade de pensamento e de desejo entre os salvos. Os mártires estão absolutamente conscientes, em pleno uso da razão e em completa interação com os outros, com Deus, com outros salvos, com os anjos e relacionados com os eventos na terra. Esse mesmo grupo vai aparecer no capítulo 7, versos 9 a 17, e lá eles estão participando da adoração com os demais salvos e com os anjos, incluindo querubins. Se a nossa comunhão aqui na terra, mesmo manchada pelo pecado, é tão agradável, imagine o que será a comunhão no céu. Imagine isso. Viver o verdadeiro amor. Aqui nós temos somente uma aparência do amor puro, mas no céu nós nos amaremos verdadeiramente. Não vai haver pecado. Eu sempre fico pensando, eu não sei, acho que eu sou meio doido, aí eu fico ouvindo essas coisas. Essa música que eu gosto, que diz assim, somos uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Conhece? Eu estou dizendo, eu sou meio doido. Sempre que tem essa frase, sem qualquer falsidade, eu fico assim, meu Deus, será mesmo? Deus queira, Senhor. Abençoa, Senhor, que seja. Porque às vezes, mesmo na convivência do povo de Deus, tem tanta coisa estranha, né? Tanto desgosto que acontece, tanto desgosto. Recente, estava falando com um colega de ministério. Poxa vida, que dor, que tristeza. Relacionamentos rompidos. Pessoas com rixas dentro da igreja que não se cumprimentam. Ou que se cumprimentam por educação, mas gostaria de ver o outro mais longe possível. Esse mundo de pecado, e às vezes até os filhos de Deus se comportam como os filhos do diabo. É terrível, mas acontece. No céu não vai acontecer. No céu não vai acontecer. Nós realmente desfrutaremos do verdadeiro amor, sem qualquer falsidade. Isso é o céu, sem dúvida. Vemos essa comunhão perfeita. Os mártires mostram emoções como as pessoas na terra. O que acontece na terra pode afetar
os que estão no céu agora? Pode. Pode. E eu penso que até mais do que nós imaginamos. Veja Lucas capítulo 15. Algo que o próprio Senhor Jesus Cristo fala, e na sua fala ele faz uma relação entre coisas que acontecem na terra e que repercutem no céu presente, imediatamente. Lucas capítulo 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo aonde? No céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um pecador que verdadeiramente se arrepende, no momento em que ele se arrepende, repercute no céu. Os céus cantam, os salvos cantam, porque um pecador se arrependeu. É o que Jesus diz. Um pouco adiante, no mesmo capítulo, verso 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos. Não é os anjos se alegram também, mas ele está falando de júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Como as pessoas nos céus iriam se alegrar pelo arrependimento de um pecador se eles não soubessem que um pecador se arrependeu? Entendem? Por que podemos dizer que há uma conexão? Sim. Não temos muitos detalhes, mas podemos dizer sim, eles estão a par dos acontecimentos aqui na Terra. E estão sendo atualizados pelos que chegam, porque a história continua, a memória continua. Às vezes eu tenho vontade de falar com os irmãos que estão partindo, assim mesmo, às portas da morte, e mandar um recado para o meu pai, mas eu nunca fiz, porque eu acho que a pessoa quer dizer que eu vou morrer. Não é bem isso, mas vamos dizer que aconteça. Vamos dizer que aconteça, não é? Dá um recado, dizer, olha, diga ao meu pai que eu mudei, faz 4 anos que eu estou morando no outro canto, mas aquele menino não se aquieta também, calma, eu não fico com raiva que o senhor está no céu. Mas é óbvio, se a memória continua, a lembrança continua, é estranho imaginar os salvos chegando e atualizando os outros? Olha, aconteceu isso. É estranho um pecador se arrepender e Deus, pela sua bondade e misericórdia, comunicar para um pai ou uma mãe, por exemplo, que ao deixar esse mundo tinha um filho perdido ou uma filha perdida, caminhando para o inferno. E Deus, na sua graça, salva esse filho. E a notícia chega lá, olha, aquele filho, aquela filha que estava perdido não está mais perdido, ele se arrependeu. Imagina que alegria, não é? É óbvio, vai ter alegria e choro no céu. Esse choro de alegria, com certeza. Então, estou mostrando para os irmãos que a Bíblia fala dessa conexão. Irmãos, como a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, nós podemos confiar no que está dito. Se a informação tiver base na Escritura, nós podemos nos apegar a isso sem nenhum problema. E podemos dizer aos perdidos, isso é verdade. É assim que é o céu. Como é que você sabe? Já foi lá? Não, mas João foi e escreveu sob inspiração do Espírito Santo. E está escrito. E se quiser eu lhe mostro aqui. Né? Isso vai causar um impacto na vida de alguém que está querendo saber sobre a eternidade e não tem informações. Esse texto de Lucas mostra claramente a conexão, inclusive imediata, entre eventos na terra que repercutem no céu. Voltando ao nosso texto de Apocalipse, mais uma conclusão, deixa eu repetir aqui. O esboço aqui não está muito bonito, os professores de homilética aí me perdoem, mas eu estou mais tirando as informações e discutindo assim, sem muita estética. Primeiro, no céu presente continua a nossa identidade. Segundo, no céu presente os nossos corpos continuam, ainda antes da ressurreição. Terceiro, no céu presente viveremos em sociedade. Depois teremos todas as emoções e prazeres santos que experimentamos hoje. E aí, quinto, estaremos interessados e informados sobre os que estão na terra. Ou seja, continuaremos em conexão com os eventos aqui.
Os mártires, no texto de Apocalipse, dirigem as suas orações a Deus acerca de fatos e pessoas que estão na terra. Eles sabem como foram mortos. Ele diz: Senhor, até quando não julgarás o nosso sangue dos que estão sobre a terra? Eles sabem as circunstâncias da sua morte. Sabem que os seus assassinos continuam vivos, não foram julgados. Aqui nós temos a sugestão de que os mártires, lá de Apocalipse 6, observam e oram em favor dos que habitam na terra. Opa, isso é intercessão dos mortos? Calma, não estou dizendo isso. Mas há uma indicação de que eles não só observam, como oram acerca dos que estão aqui. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia fala, que eles oram, eles estão orando, estão falando com o Senhor. Então, não precisa nem ter dúvida. Por que não intercederem por nós? Qual o problema com isso? Por que não apresentarem ao Senhor as necessidades desse mundo? O anseio pela justiça de Deus, a provisão, o cuidado do Senhor para conosco. Na sua comunicação com Deus, os mártires recebem a informação, o Senhor diz que tem que esperar que o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então eles estão orando ao Senhor sobre esse problema, essa situação de que os assassinos não foram julgados, e Deus diz: olha, ainda não, porque tem outros que serão mortos, como vocês foram. É difícil acreditar que eles fiquem insensíveis e não intercedam por esses que vão passar pela provação, como eles também passaram. Essa resposta indica tanto a conexão entre os habitantes dos céus e os salvos na terra, como também a possibilidade de que eles estejam diante do Senhor intercedendo pelos que estão na terra. Eles não são insensíveis, experimentaram na pele o que os seus irmãos irão enfrentar. Talvez podemos imaginar que eles estejam orando por nós, dizendo como Cristo: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Foi a oração do Senhor. Ou talvez como Jesus orou por Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essa seria uma oração maravilhosa para esses salvos, sabendo o que nos aguarda, dizer: Senhor, proteja esses irmãos, que a fé não desfaleça, que eles não sucumbam diante das armadilhas que a serpente vai colocar. Os mártires sabem que os seus irmãos irão passar por grande angústia, porque Deus diz. Certamente, eles não oram para que a provação não venha, Deus disse que ela virá, mas eles oram para que os servos do Senhor possam continuar firmes na fé. Tem um outro versículo que dá uma base para isso aqui, para vocês não dizerem que eu estou esticando a baladeira demais aqui em Apocalipse 6. Abrem Hebreus 12. Esticando a baladeira é bem nordestino, né? O pessoal está vendo aí do estrangeiro, não sabe o que é isso, não. Hebreus 12. Veja só. Vê se os irmãos são bons de matemática. O capítulo 12 está depois do capítulo 11. Isso mesmo, eu sabia que vocês sabiam. Exatamente, o 12 vem depois do 11. Ótimo. Pode fazer o Enem, vão ser aprovados. Estou falando isso porque o conteúdo do capítulo 11 é marcante. É a galeria dos heróis da fé. Então, o autor apresenta os heróis da fé. Quando ele termina, por exemplo, 39, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Verso 1 do capítulo 12. Portanto, olha, conclusão, o que ele disse: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Pergunta: quem compõe essa grande nuvem de testemunhas? Os do 11. Queria ter um filho assim, ele entendeu.
Os do 11. Então é curioso isso. Já que nós temos os heróis da fé, veja bem, como uma nuvem de testemunha, temos a rodear-nos. O verbo também não foi escolhido aleatoriamente, porque em seguida ele vai falar de corrida. Então a imagem aqui tem alguns na pista correndo, numa pista circular, e tem uma nuvem de testemunhas assistindo. Interessante, não é? Chega a arrepiar a gente imaginar isso. Mas eu acho que é o que o autor está dizendo. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olha aí, corrida, a carreira que nos está proposta. A imagem aqui é muito bonita, muito bonita. Eles já correram, os heróis da fé já venceram a corrida, nós ainda estamos na pista. Mas eles estão nos observando, torcendo por nós, orando por nós, para que nós também vençamos essa corrida, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da fé. Acho que há uma conexão grande entre os que estão nos céus e a nossa vida aqui na terra. O mundo espiritual está mais perto de nós do que nós pensamos. Essa nuvem de testemunhas, obviamente, são os heróis da fé. Então, essa conclusão, no céu presente, estaremos interessados e informados sobre os que estão na terra, continuando em conexão com eles. E mais uma implicação tirada de Apocalipse 6, no céu presente, teremos consciência da passagem do tempo. Interessante, no céu os salvos têm consciência da passagem do tempo. Mas o tempo não vai se acabar, não. Nós nunca seremos atemporais. O tempo é uma criação de Deus. Deus criou o tempo para nós. Nós existimos na sequência cronológica temporal. Nós dependemos, nós temos passado, presente e futuro. E dependemos dessa sequência para que a vida se desenrole, que nós possamos perceber com clareza, por exemplo, o que passou, projetar o que vem. Mas, enquanto nós temos aqui passado, presente e futuro, Deus está fora, Ele está olhando tudo, como um eterno instante. É difícil entrar na nossa cabeça e explicar isso. Mas Deus é atemporal. Ele se relaciona conosco no tempo, porque nós somos temporais. Mas o Senhor está fora do tempo. O tempo não funciona para Deus da maneira como funciona para nós. Mas existem algumas coisas mesmo no nosso mundo que indicam que o tempo pode se curvar. Que o tempo não é tão fixo como a gente pensa. Ouviram falar da teoria da relatividade de Einstein? Que a teoria diz assim, não temos como provar porque não há tecnologia para isso, mas em tese, matematicamente, é assim que funciona. Se alguém conseguisse, por exemplo, viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, na China é isso, né? Cada segundo você passou 300 mil quilômetros, vamos imaginar. Quantas voltas dá na Terra? Assim, em um segundo, puf! E passou, não, mas foi só um segundo. Sim, mas o cara está a 300 mil quilômetros por segundo. Ele diz que nessa velocidade, o espaço se encolhe e o tempo se curva. E é fato. Alguém que está, por exemplo, circulando nessa velocidade, é como se ele fosse onipresente, não é não? É como se ele estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. E o espaço acaba, porque em um segundo ele percorreu 300 mil quilômetros. Imagina que coisa. É como se o espaço encolhe e o tempo se curva. Isso da nossa ciência, nossos conhecimentos poucos aqui, esse amador chamado Albert Einstein, né, e tal, quem fala isso. Né? Mas imagina, então, no céu. Eu fico encantado com isso. E o que nós vamos estudar no céu? Todas essas coisas, né? Viajar no espaço, estudar os planetas. Nós vamos andar rápido. Mas
No céu, os salvos em Cristo, atualmente, eles percebem a passagem do tempo. Como nós sabemos disso? Eles perguntam, até quando? Ora, não faria sentido essa pergunta se eles não estivessem vivendo na sequência temporal. E o Senhor lhes manda esperar. Esperem um pouco mais. Claro, se tem uma pergunta de tempo e manda esperar, é porque o tempo está correndo normalmente. Nós estaremos atentos principalmente aos eventos que preparam o palco para a consumação dos séculos no céu. Alguns versículos interessantes, por exemplo, em Apocalipse 18 e 20, os que estão no céu são ordenados a se alegrar por causa do que está acontecendo na terra com a queda da Babilônia, que é a capital do império do anticristo. Quando a Babilônia cai, os céus se alegram. Conexão entre as duas coisas. Capítulo 19 de Apocalipse, enquanto na terra a destruição da Babilônia leva os homens ao desespero, naquele momento os céus estão cheios de cântico e júbilo, porque a Babilônia está se destruindo. Alegria no céu por um evento ocorrido na terra. Quem observa a vida pela ótica eterna tem conforto e esperança. E aqui nós observamos a diferença de perspectiva daqueles que estão no céu. Eles entendem melhor o significado de cada evento. Eles estão na presença de Deus, dos outros salvos, dos anjos, e têm uma percepção muito mais ampla. E finalmente, a última implicação aqui. No céu presente, cresceremos intelectual e espiritualmente. Estaremos engajados principalmente no conhecimento de Deus. Na eternidade, nós temos condições de perceber a realidade da vida na terra pela ótica celeste. Apocalipse capítulo 5, nós começaremos a ver o livro do relato da soberania e perfeição de Deus sendo abertos, desvendados, e nos alegramos em perceber que o mal não terá a palavra final. Tem uma cena muito bonita, interessante em Apocalipse 4, quando João chega diante do trono de Deus e tem um rolo que diz que ninguém podia sequer olhar para ele. E o texto diz, João diz assim, eu chorava muito. Já tentaram perguntar, por que João chorava muito? Porque ali estava um rolo e diz, ninguém no céu nem sobre a terra podia pegar, nem olhar para aquele rolo. E aquilo causa angústia em João, não é? Eu acho que, pelo contexto, o que acontece é, João já percebeu que ali tem uma mensagem importante, que aquele rolo iria trazer para ele a informação que ele mais queria. O que vai ser? Como é que Deus vai continuar essa história? Mas se ninguém pode abrir o rolo, a sensação para o apóstolo é, então eu não vou saber que o bem venceu? Será que o mal vai ter essa palavra final? Não é possível, ninguém vai desvendar essa mensagem? Aí vem o Leão de Judá, o Cordeiro de Deus, né? E ele abre os selos. E a alma de João respira aliviada. Tem alguém que pode abrir essa história, explicar para nós o que vai acontecer e conduzir cada evento para o final que ele mesmo determinou. Uma grande lição do Apocalipse é a seguinte: descansem, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. O Senhor, o soberano dos reis da terra, soberano do universo, continua no trono, ele não abdicou do governo do mundo. E se você quer saber, leia aqui. Está tudo sob controle e as coisas seguem conforme Deus planejou. Céu presente, nós iremos ganhar informações. Um detalhe interessante relacionado com isso é sobre a morte dos seus filhos. Nós somos salvos, temos certeza do céu. Amém? Foi fraquinho, esperava um amém, mas vocês estão concentrados, né? Nós temos certeza do céu, amém? Amém. Olha, e os anjos digam amém também. Mas às vezes a nossa angústia não é o que tem depois, é como vai ser, né? Se pudesse saltar a porta da morte e já estar do outro lado, seria maravilhoso. Mas a gente sempre fica em como vai ser a minha morte? Como é que será essa passagem? No nosso texto, o Senhor deixa claro para os mártires que o sacrifício que eles sofreram
Estava no controle de Deus, não foi um acidente. Olha, eles vão morrer como vocês também foram. Não houve nenhum acidente, nenhum atropelo. Eu estou controlando as circunstâncias da morte de cada um de vocês. Aqui nós aprendemos que Deus está em absoluto controle quanto ao tempo e às circunstâncias da morte dos seus filhos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus conosco, Emanuel. Como que o Senhor nos acompanhou toda a vida e iria nos deixar num momento tão importante? Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Aliás, falando a Pedro, o Senhor antecipou a morte de Pedro lá no final do Evangelho de João, e João explica, né, que o Senhor disse, olha, quando você era mais jovem, você ia para onde queria, quando for velho, outros te pegarão e levarão para onde você não quer. O que o Senhor está dizendo? João explica, Jesus falou isso para mencionar, para explicar acerca com que, para dizer acerca do gênero de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Que coisa impressionante. O tipo de morte o Senhor já sabia. E através daquele tipo de morte, Deus seria glorificado. Deus tem o controle sobre a morte dos seus filhos. Podemos ficar tranquilos. Ele não vai nos deixar de modo algum. A morte dos filhos de Deus custa caro para o Senhor. Custa caro. Salmo 116 tem um versículo que geralmente se usa em cultos fúnebres, mas eu acho que não devia. Bom, mas não é pecado não. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa em que sentido? Se você tiver outra versão, vai dizer assim, é cara, é custosa aos olhos do Senhor. E de fato o salmista está louvando ao Senhor porque ele não morreu, né? Diz, eu tive doente, como diz o outro, tive no bico do urubu, quase que eu fui, mas eu não morri, né? Eu não morri, eu estou bem. E por isso, Senhor, eu te alegro. Ó Senhor, a morte dos teus filhos custa caro para o Senhor. Alguns traduzem, o Senhor fica triste, pesaroso com a morte dos seus filhos. É preciosa no sentido de que é caro, que é custoso. De certo modo sofrido para Deus, porque é um inimigo ali, de certo modo, avançando sobre os seus filhos. Deus se importa com a nossa morte. E Ele vai estar presente conosco. Certamente Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. E Ele não iria abrir mão desse controle na hora da nossa morte. Jesus na cruz, né? Lembrando agora o cuidado do Senhor conosco. Filho, eis aí tua mãe. E depois olha para a mãe, mulher, eis aí o teu filho. Não é interessante que Jesus, na hora da morte, está cuidando da sua mãe? Às vezes nos ensinam que nós temos que pedir que Maria interceda por nós na hora da morte. Não é ela que está intercedendo, é o filho que está cuidando dela nesse momento. Não é? Todos os instantes, o cuidado intenso do Senhor. O nosso texto deixa claro que Deus sabe tudo o que está acontecendo e controla cada detalhe. Ele tem conhecimento de cada gota de sangue que é derramada pelo seu povo e de cada provação que vem sobre nós. Amados irmãos, estamos chegando ao fim. Agora está terminando mesmo. Quando consideramos a vida no céu, todas essas maravilhas, primeiro dá vontade de ir para o céu, não dá não? Não, mas não vale se suicidar, eu já falei. Fiquem, né? Nós somos imortais até que o Senhor cumpra a missão que Ele tem para nós. Então, não adianta querer antecipar sua senha e tal, no dia que o Senhor chamar. Mas que dá vontade, dá. Não é? Poxa vida, né? Não, mas para ir para o céu tem que deixar essa vida. Sim, e o que é que essa vida tem de tão bom que você está tão agarrado a ela? E o que é que tem de tão bom aqui que obscurece o que Paulo disse? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É ou não é?
Claro que é, né? A gente fica assim, não vou nem dizer, vai que o senhor escuta, né? É verdade, sim. Nós estamos indo para esse local. Nós não estamos indo para um estado, nós estamos indo para uma casa, uma cidade linda, um lugar, Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Os termos são geográficos. Pode haver uma localização, inclusive com coordenadas geográficas. É um lugar mesmo. É mudança de endereço. Quando nós consideramos o céu dessa perspectiva, somos movidos à gratidão ao Senhor, que deu a sua vida por nós e nos livrou da morte. Enquanto lembramos dessas verdades, nós podemos nos alegrar em cada tribulação também. A certeza do céu nos ajuda a enfrentar as lutas na terra. Por isso que o subtítulo é A Certeza Futura que Muda a Nossa Vida Presente. Causa impacto na vida presente. Por exemplo, nós poderemos nos alegrar em cada tribulação, sabendo que a glória que nos aguarda é muito maior do que qualquer luta que venha sobre nós. Qualquer problema, qualquer doença, qualquer perda, qualquer abandono, qualquer sofrimento. Paulo disse: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Por causa da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. Por causa da alegria que nos está proposta, nós enfrentamos com atitude cristã que glorifica a Deus as nossas lutas e provações, quaisquer que sejam elas. Há uma poesia que depois foi musicada que diz: é morrendo que se vive para a vida eterna. Já ouviram isso? É chamada a oração de São Francisco, não é? A certeza da vida eterna não é assegurada pela morte física. Alguns, morrendo, então é só morrer fisicamente que nós vamos herdar a vida eterna. Não, não é isso que a Bíblia diz. Certeza não é assegurada pela morte física, mas por colocarmos em Cristo nossa confiança na vida e na morte. Aceitar as verdades de que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Infelizmente, se a nossa fé não estiver em Cristo, ao morrermos, não vamos herdar a vida eterna, mas a morte eterna. Por isso, enquanto há tempo, o meu apelo, se alguém aqui não tem certeza do céu, deve ser muito difícil ver todas essas maravilhas, toda essa glória, e lá no coração dizer: mas se eu morrer hoje, eu não sei. Será que eu iria para lá? Será que eu ia ter essa alegria de ouvir a voz do Senhor? Será que eu vou para a casa do Pai? Será que eu estaria mudando de endereço dessa cidade material sem graça para Nova Jerusalém? Não sei se todos aqui têm essa certeza. Mas se não tem, você tem oportunidade hoje de confiar no Senhor e colocar em Cristo a sua fé. Ah, mas eu tenho fé. Não é questão só ter fé. Não é fé que salva. Há pessoas que têm muita fé e estão perdidas. Porque o que salva não é a fé, mas o objeto da fé. Em quem está a sua fé? Se você não confia em Jesus, você pode ser uma pessoa com muita fé. Mas Jesus é o único caminho. Sem Ele não chegaremos ao Pai. Não esqueça o fato de você ser uma pessoa de fé e pergunte se a sua fé está somente em Cristo, o Filho de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero terminar lembrando uma história interessante. O pastor Jerry Leonard, que foi pastor e professor aqui no seminário, alguns aqui conheceram. Ele era um homem muito evangelista, tinha um coração missionário e evangelista. E ouvi a história de que uma vez estava vindo e tinha uma blitz, o policial parou o carro, disse: para onde é que o senhor está indo? Ele disse: eu estou indo para o céu. E o senhor? É isso mesmo, né? Para onde é que você está indo? Eu, na verdade, estou indo para o céu.
Todos aqui estão indo? Espero que sim. Vamos orar, encerrar esse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele mostrou para nós nesses dias. E talvez é um bom momento de pensar em alguém que você conhece, que ama, que não está indo para o céu. E colocar essa vida nas mãos do Senhor agora. Vamos orar. Ore, coloque diante de Deus a sua vida e de mais alguém. Senhor Deus, Senhor do céu, escuta a oração, Senhor, que o teu povo faz a Ti. Conhece o desejo de cada coração. E eu peço especialmente que o Senhor escute a oração pela salvação de pessoas que estão perto de nós e que não estão indo para o céu. Nos dê a graça, Senhor, de ver essas pessoas arrependidas, colocando a sua fé em Jesus Cristo e dizer com toda segurança: eu estou salvo, o meu destino é o céu. Pai amado, eu dou graças por todos que aqui já estão salvos por causa da obra completa e consumada de Jesus. Dou graças a Ti, Senhor Jesus, pelo Teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor. É um plano maravilhoso que o Pai elaborou, mas que teve um preço tão alto, e o Senhor aceitou. O Senhor se apresentou, o Senhor participou do planejamento e se ofereceu para executar. Obrigado, Jesus, por tão grande amor. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos para perceber e abraçar esse amor e ganharmos a segurança eterna. Abre os nossos lábios, nos ajuda a proclamar o céu aos perdidos e viver neste mundo a paz de quem está seguindo para o céu. Pedimos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando mais uma das nossas conferências, agradecidos ao nosso Deus por tudo que ouvimos. Desejamos que essas verdades permaneçam durante toda a semana no nosso coração, gerando reflexão e prática, que possamos apresentar para os nossos familiares e amigos este céu, tentar fazer com que eles se encantem com algo tão belo e tão bonito que nós participaremos. Então, louvado seja Deus por todos aqueles que estão aqui e vão usufruir disso. Mensagens assim devem gerar gratidão no nosso coração. Não pode sair de uma mensagem sobre o céu, sabendo que você está nele por conta das obras de Jesus, sem encher o teu coração de alegria, prazer e gratidão. Estamos indo para o céu. Nós devemos enfrentar nossa semana inteira com essa perspectiva, com esta visão. Que Deus possa alimentar a nossa alma com estas verdades. Quero, antes de encerrar, dia 30 deste mês, nós teremos um culto aqui na nossa igreja, um culto um pouco diferente, um culto com testemunhos e momentos de gratidão e louvor. Então, nesse culto do dia 30, é um culto onde nós vamos estar aqui reunidos à noite para ouvir muitos testemunhos de pessoas que foram convertidas ao Senhor já há algum tempo e que estão se achegando à nossa igreja, desejosos de fazerem parte da membresia. Alguns estão vindo de outras igrejas, já são crentes há bastante tempo.
outros são novos convertidos. Então, nós, dia 30, teremos um culto de batismo, se Deus assim permitir, e todo momento vai estar voltado para isso. Então, dia 30 de junho, passando o próximo final de semana o outro, nós teremos um tempo muito especial aqui no nosso culto de domingo à noite. Então, esteja orando já por esse momento. Nós vamos orar. Após a oração, nós teremos um pós-lúdio, e após o pós-lúdio, o nosso culto está encerrado. Deus amado, muito obrigado por tudo que ouvimos durante esses dias, cada verdade bíblica, que, ó Deus, esta meditação sobre o céu, lembrar que morrer não é o fim, é o começo de uma vida gloriosa, prazerosa e alegre. Lembrar que aqueles que já morreram em Cristo estão em grande festa, estão, ó Deus, usufruindo de algo que nós nem conseguimos compreender e conhecemos ainda. Que isso, ó Deus, gere em nosso coração o consolo que precisamos diante de parentes e amigos que já não estão dentre nós, estão na presença do Pai. E que o Senhor nos motive a fazer a obra missionária, para levarmos mais um para o céu, para tomarmos as mãos de mais uma pessoa e caminharmos com elas até o teu trono de graça. Ó Deus, queremos te suplicar essa noite. Salva mais um, converte mais um, dá oportunidade de mais um conhecer esse céu que o Senhor está preparando. E que a nossa igreja seja usada para levar pessoas para o céu. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Após o pós-lúdio, estamos então encerrados. Deus abençoe.